Tabela periódica, como que ela funciona? Bom, nós vimos nas aulas anteriores que nós temos muitos elementos. Lembram, nós temos cerca de 118 elementos, sendo que a maioria, ou seja, 92, são encontradas na natureza. Você está andando, tropeça numa pedrinha de um desses elementos, e outros são artificiais. Mas, de qualquer forma, qual que é a diferença entre os elementos naturais e os artificiais? Bom, a diferença e as semelhanças é que todos são conjuntos de átomos do mesmo número atômico. Então, o que que influencia mais? Qual que é a diferença entre o ferro e o estrôncio? Qual que é a diferença entre esses dois elementos químicos? Vai ser o número de prótons que cada um possui, tá? E esse número de prótons vai influenciar em todas as outras propriedades, como nós já vimos. Então, vai influenciar na distribuição eletrônica, é claro, principalmente no estado neutro. Vai influenciar em várias propriedades que a gente vai começar a entender hoje. Vai modificar o tamanho do átomo, né? O raio atômico, o volume atômico, tudo isso impactado pelo número de prótons. E o conjunto de propriedades que o número de prótons dá vai determinar quais são os elementos de cada grupo. Aqui nós temos uma tabelinha periódica, que eu já tinha mostrado para vocês, em que temos alguns dos elementos. Eu acho que eu já mostrei essa para vocês. Nós não temos todos os elementos, nós temos os elementos naturais aqui, e dá para ver que eles são bastante diferentes. Então, nós temos o lítio em estado sólido, o enxofre bem amarelado, o cloro, que é amarelado, mas ele é em estado gasoso em temperatura ambiente. O bromo, que ele é líquido, mas também libera gás na temperatura ambiente. O ouro, que é dourado. O mercúrio, que é líquido. O cobre, que é sólido, mas ele tem uma cor mais alaranjada, certo? E as propriedades variam também de acordo com o número atômico. Quando começaram a organizar os elementos, né, quando começaram a estudar os elementos, primeiro perceberam que alguns dos elementos tinham propriedades semelhantes entre si. Misturei similares com semelhantes, ficou semelhantes, ficou ótimo. Embora desde a antiguidade se conheciam vários elementos, então ouro, prata, estanho, cobre já podiam ser trabalhados desde a antiguidade, porque eles eram encontrados na forma pura na natureza. Então, o ouro é encontrado em pedrinhas de ouro basicamente pura. O ferro é facílimo de purificar em comparação aos outros elementos, então ele já era muito conhecido. Não eram muitos elementos, mas o que aconteceu? Com o avanço da ciência, mais ou menos em 1650, o que aconteceu? Começaram a isolar os elementos. Então, o primeiro elemento a ser isolado foi o fósforo. O que acontece? O fósforo só passou a existir no planeta a partir dessa data? Não, já existia desde que o mundo é mundo. Só que ele ficava misturado com outras coisas, tá? Alguns elementos a gente encontra na forma pura, tipo o ouro, a prata, por isso são chamados como metais nobres, mas outros elementos ficam misturados no meio das coisas. Então, o fósforo está no meio de pedras. Ah, quando a gente tem, por exemplo, a esmeralda. A esmeralda é uma mistura de vários elementos, agora eu nem lembro quais são. Mas pedras preciosas costumam ter boro misturado com alumínio, com um pouquinho de ferro, oxigênio, silício. Dependendo das proporções, a gente tem as diferentes pedras preciosas. Dessa forma, eles não eram conhecidos, até que se começou a ter métodos de purificação para isolar os compostos. Como assim, professor? Temos uma pedra chamada bauxita, um minério.
A bauxita nada mais é do que alumínio com oxigênio. Só que para a gente entender isso, precisa de passar por métodos de purificação. Então, separar o alumínio do oxigênio. A gente destrói a bauxita e transforma em um pouco de alumínio, um pouco de oxigênio, deixando esses elementos mais puros ou isolados, entenderam? Separados um do outro. Conforme descobriram o primeiro elemento, depois começa a descobrir um monte. E depois que eles perceberam que às vezes a mistura, por exemplo, o vidro não é um elemento puro, mas ele é a mistura de silício com oxigênio, aí começa a isolar com mais facilidade, né? Porque a mente já abriu. Conforme tinha muitos, precisaram começar a organizar numa tabela, para entender melhor como que eles funcionam, para entender quais já foram descobertos, se dá para a gente perceber algum padrão de comportamento, ou seja, por que que esses são sempre sólidos? Esses são super reativos? Por que que esses são sempre gases? Será que tem alguma coisa a ver ou será que é aleatório? Então começaram a organizar em tabelas para tentar entender isso, essas propriedades ou esses padrões de comportamentos repetitivos, se tinham alguma relação com o número atômico, o número de elétrons, etc. A primeira forma de organização foi por essa lei das tríades. Eles perceberam que os elementos tinham grupos de três, em que as propriedades eram parecidas, como estrôncio, calcibário, outro grupo, cloro, bromo e iodo. Tá? Eles perceberam que esse trio, por exemplo, cloro, bromo e iodo, eram reativos, uh, eles podiam assumir diversos estados físicos na natureza. Então, o cloro na natureza ele é gás, o bromo ele é líquido, mas ele volatiliza com muita facilidade, e o iodo é sólido, mas ele sublima com facilidade. Então, você tem uma pedrinha de iodo e, em vez dele passar para o estado líquido, ele já vira gás direto. É lindo porque é um gás roxo. Tá? Quem fizer faculdade de farmácia ou química nas aulas de química orgânica experimental vai trabalhar talvez com iodo, bromo. O bromo é lindíssimo. Ele solta um gás vermelho que serpenteia, então o gás vai dançando na hora que sai do frasco. Só que você não pode respirar porque é extremamente tóxico e vai te levar à morte. Mas é bonito, pelo menos. Tá? Então, o que, que aconteceu? Organizaram em tríades, perceberam que alguns tinham a reatividade parecida, o comportamento quando você mistura com a água parecido, tá? Só que conforme foram descobrindo muitos elementos, viram que tinha mais de três por grupo. E não tinha mais como se chamar a lei das tríades, porque não eram só três. E abandonaram essa forma de organização. Depois organizaram um tal de parafuso telúrico. Pegaram todos os elementos que eles conheciam, em ordem crescente de massa atômica, colocaram o hidrogênio e foram colocando os demais num formato de parafuso, ou seja, crescendo em caracol, de dentro para fora. E o que perceberam nesse parafuso telúrico? Que se você faz essa organização crescendo a massa atômica, os elementos alinhados na vertical, né, que a gente tem essa espiral, depois tem uma vertical que a gente presta atenção, eles tinham propriedades parecidas. Então não era só as tríades, agora eles viram que dá para ter numa linha vertical propriedades parecidas se organizar em cilindro. Até que Mendeleev, em 1869, iniciou a classificação no formato de tabela que a gente conhece. Ele passou a caracterizar cada elemento por símbolo e de acordo com a massa atômica, levando em consideração sempre as propriedades, tanto físicas quanto químicas. Então a organização ainda era por massa atômica, massa crescente. Lembra o que determina a massa? A soma de prótons com os nêutrons, certo? E depois de muito tempo juntando conhecimento, eles foram aprimorando essa tabela, foram melhorando, corrigindo erros.
e perceberam que as propriedades dos elementos que são parecidas, elas variam em função do número atômico e não da massa. Então lembra que o número de prótons é sempre muito mais impactante que o número de massa? Isso entenderam mais para frente o porquê que o número atômico impactava quando descobriram a organização dos elétrons nas camadas. Então, Sepultura para Defunto Fresco elucidou muito conhecimento, clareou a mente das pessoas para entender. O que a gente tem que levar disso? Tem que saber como que era um parafuso telúrico? Não. A gente tem que entender a tabela atual e que a tabela ela não é estática, tá? Ela vai sofrendo modificações com o tempo para tentar contemplar melhor o que a gente conhece. Então, nem sempre o que a gente sabe é o mais adequado. Então, a tabela foi reorganizada várias vezes. Essa é a tabela atual que a gente tem. Então, nós temos 7 períodos, que são linhas horizontais, e temos 18 colunas ou famílias na vertical. Os elementos são separados em hidrogênio. Hidrogênio não tem uma família específica, ele é sozinho, ele é órfão. Temos os metais, todos em amarelo, sendo que esses são metais representativos, esses são os metais de transição, e aqui são os metais de transição interna. Temos os ametais ou não metais em azul, que são esses daqui em escadinha, e temos os gases nobres nesse arroxeado, que é aqui esse último grupo. Os períodos vão de 1 a 7 e os grupos vão de 1 a 18. Atualmente, a gente não usa mais essa organização em números romanos, tipo 1A, 2A, 3B, 4B. Isso não se usa mais desde 1998. Então, eu nasci e já estava caindo em desuso. Só que até os livros corrigirem, o que acontece? As pessoas continuam ensinando. Então, atualmente é família 1 até a 18, tá? Não tem um A, um B, nada. Na tabela, nós podemos perceber também vários detalhes na legenda. Então, nós temos o símbolo do elemento, para representar qual elemento é. Então, H de hidrogênio, Li de lítio. Temos informações se o elemento é radioativo, então aqui o símbolo de radioativo, algumas tabelas apresentam. Então nós percebemos que aqueles elementos muito grandes, que começam a ter mais de 1,5 nêutron por próton, emitem radioatividade. Então a partir do número atômico 84. Olha aqui o tanto que já é radioativo, quase todos são radioativos, certo? Aqui esses daqui também. Quando tem uma bolinha azul, eles são artificiais. Então, o tecnécio a gente não encontra na natureza. O frâncio, bem difícil de encontrar o frâncio na natureza, só em laboratório. E assim por diante. Se não tem a bolinha azul, é natural. Podemos saber a massa, que está aqui o valor, e também o número atômico. Geralmente está aqui o número atômico em cima e o número de massa embaixo. E podemos ter informações se está no estado sólido, líquido ou gasoso. Aqui sólido ele mostra como um cubinho, então a grande maioria dos metais é sólido. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro são gases. E líquido a gente vai ter mercúrio e bromo, eu acho que na temperatura ambiente. Então o bromo aqui e o mercúrio, certo? Então, temos várias informações na tabela periódica, mas o que acontece? Geralmente a gente tem legenda para entender o que está acontecendo. Essa é uma outra organização de tabela periódica, certo? Então, nós vemos que a representação é semelhante, pode mudar a cor, etc. Mas temos esse formatinho. O que são os períodos? Os períodos são as linhas da tabela periódica.
E nós temos 7 períodos. Vocês que estão prestando muita atenção na aula, o que a gente tinha de 7 que a gente viu na aula passada? O que esse 7 lembra? Então, a gente tem 7 períodos na tabela periódica. A gente tem 7 camadas eletrônicas nos elementos. Então, lembra que a camada K, L, M, N, O, P, Q? Essa é a organização na tabela também. Só que a gente representa de 1 a 7, que dá no mesmo. Então, no primeiro período, período número 1, a gente vai ter os elementos que têm apenas a camada 1. Lembra que a camada 1 só cabiam 2 elétrons? Se só cabem 2 elétrons, vão caber até 2 elementos diferentes. Então, o hidrogênio, que só tem um próton e um elétron, e o hélio, que tem 2 prótons e 2 elétrons. O segundo período, essa segunda linha aqui, que está quebrada no meio, mas tem elementos daqui e daqui também. São elementos cuja camada de valência, ou seja, a camada mais externa, é a camada número 2. Lembra que nela cabia até 8 elétrons? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos nessa linha, ou período. E assim por diante, tá? Terceiro período são aqueles que vão até a camada 3, a camada mais externa, né? Depois temos até a camada 4, até a camada 5, até a camada 6, até a camada 7. E esses esquisitão que saem aqui? Por que que eles estão aí? Porque era para eles estarem presentes na mesma família, mas não cabe. Eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Eles são mostrados de forma diferente, tá? Fora, mas é como se todos esses elementos dessa linha tivessem aqui, tá? Nesse de 71. Entre 56 e 71 estariam todos esses elementos. Assim como esses actinídeos, todos estariam aqui embaixo. Então, nós vimos que as 7 linhas correspondem aos números de camadas, e não aos 7 monstrinhos, nem aos 7 anões, tá? São as 7 camadas de elétrons. E aqui está a legendinha bem explicadinha. E falando que os lantanídeos e actinídeos ficam em períodos complementares, tá? Então eles estão fora da tabela por motivos estéticos, porque todos eram para ser encaixados no mesmo lugar. Só que se a gente fizesse isso, ficaria um buraco muito grande, a tabela ficaria enorme, difícil de entender. Tipo esse buraco aqui, que já é um pouco difícil da gente entender, então teria um segundo buraco maior ainda na tabela, tá? Então, esses dois aqui são aqueles meio problemáticos que têm continuação embaixo da tabela. Então, apesar desse estar aqui embaixo, ele é continuação do sexto período, e esse em vermelho, os actinídeos, seria uma continuação do sétimo período. Seria como se estivesse nessa mesma linha. E aqui a representação do núcleo e as 7 camadas para vocês lembrarem e assimilarem com maior facilidade. Aqui, como seria se a gente encaixasse os lantanídeos e os actinídeos naturalmente, em vez de colocar separados. Tá vendo como que a tabela ficaria super comprida? Tá? Seria até um pouco desnecessário e confuso. Então, a gente agrupa todos esses elementos em uma linha complementar, mas entendendo que eles estão partindo daqui. Seria como se fosse um zoom. Então, você dá um zoom nesse elemento e descobre que tem vários outros elementos aí. Deu para entender? Por enquanto, tá tranquilo? Tudo certo? Sim, todos os elementos podem ficar nos 3 estados físicos. Que temos uma curiosidade. Todos podem ficar nos 3 estados físicos, dependendo da temperatura e dependendo da pressão. Então, o tungstênio, ele derrete, ele é um metal, ele derrete a mais de 1.000 ou 2.000 graus Celsius, tá? Se você deixar ele a 1.000, 2.000 graus Celsius, ele vai derreter e vai ficar no estado líquido. Agora, para ele evaporar, você imagina o tanto que não tem que aumentar a temperatura, certo?
O mercúrio, ele é líquido na temperatura ambiente, mas dá para a gente, em laboratório, diminuir a temperatura e ele vai ficar sólido, tá? Da mesma forma que o mercúrio pode estar gasoso. É por isso que a gente não deve brincar com o mercúrio quando quebra o termômetro, porque ele, líquido, ele nem é tão tóxico, mas o vapor do mercúrio é super, super tóxico. Daria para ter oxigênio em estado sólido, mas seria uma temperatura tipo muito, 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 muito baixa. Temos o oxigênio líquido abaixo de tipo assim 120 graus negativo, tá? O nitrogênio líquido, eu acho que são 170 graus negativos para a gente ter ele líquido. Então, sim, podemos ter eles líquidos, sólidos, gasosos, tudo depende da pressão que você coloca, da temperatura, tá? E uma curiosidade para vocês pesquisarem: não existem só três estados da matéria. Não existe só sólido, líquido e gasoso. Isso é o que a gente aprende. Mas ainda existe plasma, existe condensado de Bose-Einstein, né? Isso, o condensado que você falou, tem mais ou menos uns 7 a 9 estados da matéria. Nem todos os elementos vão conseguir ter esses estados, tá? Mas são estados possíveis para alguns dos elementos. Então, bora lá. Temos as famílias ou grupos também. Meu mouse tá ruim para funcionar. Famílias ou grupos são as colunas da tabela periódica. Lembra que eu falei que tinha do 1 ao 18? Então, são a forma mais importante da gente organizar a tabela periódica. Por quê? Lembra que eu falei que tínhamos propriedades que se repetiam? Essas propriedades dos elementos se repetem na vertical. Então, depende da família ou grupo que eles pertencem, vai influenciar no comportamento. O hidrogênio, ele não tem família. Ele foi colocado aqui porque quiseram colocar ele aqui, tá? Mas ele é sozinho no mundo. Ele é órfão, não me diga mentirinhas, dói demais. Então ele tá aqui, mas ele não é da família 1. Ele só foi colocado aqui para não se sentir mal. Na família 1, nós temos os metais alcalinos. Todos eles têm altíssima reatividade, explodem quando são colocados na água. Então, o sódio puro, se você põe o sódio na água, pá, dá uma explosão super louca. Eu posso mandar vídeo para vocês depois, porque eles são super reativos. Todos os elementos dessa família são reativos. Família 2 são os metais alcalino-terrosos. Todos, quando se ionizam, formam cátions 2+, e também são bastante reativos. Aí da 3 a 12 são os metais de transição interna. E aí depois vem aqui outras famílias importantes. Família 14, que a gente chama de família do carbono. Família 15, que são os priquitogênios, mas a gente não fala isso. A gente chama de família do nitrogênio. Temos a família do oxigênio, também é muito difícil chamar de calcogênio. Depois temos a família dos halogênios, ou família do flúor. Todos esses também são reativos, né? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato, e tem mais dois nessa família. Eles são bastante reativos, eles formam ânions de carga 1-, etc e tal, e são super comuns da gente encontrar nas reações. E a família 18 são os gases nobres. Então, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. São todos elementos que não se misturam com o resto, todos estão na forma gasosa, são pouquíssimo reativos. Então, dependendo da família, dependendo da vertical, muda as propriedades deles, tá bom? Então, nós temos 18 famílias, 18 grupos de propriedade e 7 camadas. Algumas famílias são importantes a gente decorar, a gente conhecer os elementos que fazem parte dela.
E temos mnemônicos. Claro que eu não vou fazer vocês decorarem agora, mas quem quiser, pode. Então, nós temos, por exemplo, a família 1, que está o hidrogênio lá encaixado. A galinha quer rebolar com os frangos. São os metais alcalinos. Então, hidrogênio, que foi encaixado, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. A galinha quer rebolar com os frangos. Família 2 dos metais alcalino-terrosos. Bela Magrela casou com barata raquítica. Então, berílio, magnésio, cálcio, bário, rádio. Tá? Mas nem sempre precisa dessas coisas para decorar. Precisa decorar tudo? Não, mas a gente precisa saber mais ou menos onde estão alguns elementos. Então, os gases nobres, xenônio, radônio, criptônio, terminam com ônio em geral, tirando o hélio. O resto termina em ônio. A gente vai saber que são gases nobres. Metais alcalinos é importante conhecer todos. Alcalino-terrosos, magnésio, cálcio são super importantes. Família 16, preciso conhecer os 7 parquinhos? Não, se você conhece o oxigênio e enxofre, já tá bom, tá? Só 2 parquinhos. Certo? E depois vocês podem ler esse slide e tentar decorar o resto para quem quiser. Podemos dividir a tabela em blocos que facilitam a compreensão. Então, a forma que a gente organiza a tabela coincide com a transição dos elementos de acordo com os subníveis de energia. Lembram? Sepultura para defunto fresco? Ou sem pão dá fome? Então, todos os que estão na família 1 e 2, certo? Todos os que estão aqui terminam com a distribuição em S. Então, todos os que são da família 1 terminam com a distribuição em S1. Todos os que estão na família 2 terminam com a distribuição em S2. E aqui o hélio está deslocado, coitadinho. Mas, em geral, dá para seguir muito bem o bloco. Aqui temos gases nobres, ametais e alguns metais. Mas todos terminam a distribuição eletrônica em P, seja na camada 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, esse daqui termina em P1. Esse daqui termina em P2. Então, quer dizer que o elétron mais externo vai terminar em P. Os metais de transição terminam em B, exceto aqueles esquisitões que a gente chama de transição interna, que geralmente são em F, salvo os 2 últimos que são em D. Deu para entender que legal? Então, super, super incrível, se vocês lembrarem. São mais dicas, assim, para analisar a tabela periódica. Ela não é só um bando de letras tacadas. Ela tem significado, ela tem uma lógica por trás. E temos a divisão por característica química, que é que a gente vai mais abranger. Então, nós temos os metais, que são geralmente sólidos em temperatura ambiente, a grande maioria. Eles têm propensão a virar cátions. Nós temos os ametais, que podem estar sólidos, líquidos ou gasosos, têm tendência a virar ânions. Temos os semimetais, que têm propriedades de transição entre os metais e os ametais. Então, os metais, altíssimo ponto de fusão. Os ametais, ponto de fusão baixo. Então, eles derretem com facilidade, tipo oxigênio. O oxigênio, ele entra no estado líquido com tanta facilidade que a gente vive com ele no estado gasoso, tá? Então ele nem líquido tá, ele já virou gasoso a temperatura ambiente. Flúor, gasoso a temperatura ambiente. Cloro, gasoso. Nitrogênio, gasoso a temperatura ambiente, tá? E os metais, a grande maioria é sólido na temperatura ambiente, ponto de fusão altíssimo, certo? É bem difícil derreter, quanto mais transformar em gás. Que mais? Aí nós temos os gases nobres, que a gente vai conversar bastante. E temos as propriedades periódicas. O que são as propriedades periódicas? Hidrogênio se classifica como hidrogênio. Ele é sozinho na vida.
Então ele é reconhecido como ele mesmo. Ele é todo all by myself. Ele fica cantando all by myself. Não tem família, coitado. Professor, Oi. o cloro que a gente usa para lavar o banheiro, ele tá em estado líquido? Sim, mas o que acontece também é porque geralmente a gente não usa cloro puro. A gente usa hipoclorito de sódio, tá? Então ele está combinado com o oxigênio. Aí pode mudar as propriedades e ele fica líquido. Mas por que que quando a gente está limpando o banheiro tem aquele cheiro fortíssimo de cloro? Porque ele pode se separar dessa forma de hipoclorito e volatilizar. O que que significa volatilizar? É sair do estado líquido ou sólido para o gasoso, tá? Tudo bem, obrigada. Então, depende. Se a gente encontra puro, ele tá gasoso. Se encontra misturado com outras coisas, ele pode estar até sólido, como o sal de cozinha, que é cloreto de sódio. A gente tem cloro lá, temos sódio, mas eles estão no estado sólido. Então, nós vimos que temos propriedades periódicas. O que são periódicas? Periódicas significa que elas se repetem de acordo com um período de tempo ou um período de espaçamento. São algumas propriedades que elas desaparecem e voltam a aparecer de acordo com o aumento do número atômico. Então, todas essas que desaparecem e reaparecem são propriedades periódicas. Aqui nós temos um exemplo de uma propriedade que não é periódica, que é a massa atômica. A massa atômica vai sempre crescer de acordo com o número atômico, certo? Por quê? Vou aumentando o número de prótons no átomo, vai ficando mais pesado. Então, vai aumentando quase que de forma linear. Não é um caráter que desaparece e depois reaparece. Eu não coloquei a foto. Como que seria uma propriedade periódica? Eles estão se comportando em linha, então todos teriam a mesma propriedade. De repente, do nada, a propriedade desaparece e aparece nos outros, só que lá embaixo. E aí desaparece de novo e aparece lá embaixo, tá? Então não segue uma linha assim crescente. É um pouquinho mais difícil de organizar. Mas elas vão se repetir de acordo com as famílias. Então, por isso que ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, ficaria nesse zigue-zague. Por quê? De acordo com o aumento da massa, a gente não encaixa todas na mesma família. O hélio tem massa 4. O neônio tem massa perto de 30. Eu não estou conseguindo enxergar aqui o valor. Mas tá, de 4 para 30 não é um pulo tão óbvio, tá? E nem sempre é repetitivo, porque às vezes tem um buraco aqui, às vezes não tem, etc e tal. Então, por isso que elas se repetem em períodos. A gente vai entender quais são essas propriedades periódicas que se repetem. Uma delas é o raio atômico. O raio atômico é uma forma da gente determinar o tamanho do átomo, certo? E a gente determina ele de acordo com a eletrosfera, de acordo com o volume também, impacta muito no raio. Então, para determinar isso, a gente costuma pegar, assim, pelo menos fizerem alguns elementos, o resto foi meio teórico. Você pega dois átomos desse mesmo elemento e coloca eles juntos. E vê a distância entre o núcleo de um e o núcleo de outro. E divide por dois, tá? Essa distância seria equivalente ao diâmetro de um átomo só, certo? Então, pega o núcleo, pega meia camada. Pega meia camada, pega meio núcleo. Seria como se remontasse um átomo. Mas o raio, ele é considerado só do núcleo até a pontinha da eletrosfera. E aí você calcula esse raio, certo? E o raio, ele não vai crescer de acordo com o número de prótons. Ele vai crescer periodicamente. Ele vai crescer para baixo. E também vai crescer da direita
para a esquerda. Isso provavelmente a gente vai ter que voltar na aula que vem. Vão faltar alguns slides, ó, para vocês entenderem. Vai ter até musiquinha, mas eu vou ter que voltar no raio atômico. Por que que ele aumenta quando a gente vai para baixo? Por que que o raio aumenta? Por que que o átomo cresce quando a gente vai para baixo? Vamos lá, essa dá para vocês pensarem. O que que acontece quando a gente vai indo para baixo, na questão de linhas, que impactaria no tamanho do átomo? E aí, vamos lá. O que que será? Conforme a gente vai da linha 1, Volume? tá, mexe no volume. Sim. Diminui a massa. Oi? Aproveitando. Tá escutando bem? Agora eu tô. Ah, tá. Só aproveitando, eu queria tirar uma dúvida. Hum. Porque esse raio atômico, ele é calculado pelo volume, é isso? Basicamente, você vê a Mas o distância. volume não é da eletrosfera? Sim, o raio atômico também encaixa na questão da eletrosfera. Seria mais ou Porque eu tinha lembrado, na verdade, que era irrelevante. Eu estava até vendo aqui no caderno que, como é muito baixo, né, é irrelevante a coisa da eletrosfera lá, tipo, o volume, digamos assim. Lembra até que o senhor passou uma tabelinha que tem a massa do próton, do nêutron, e aí do elétron é 1 dividido por 18, 36, aí é irrelevante? sim, a massa dele, Ah, mas o espaço que ele ocupa é relevante, entendeu? Lembra que eles ficam em caminhos e tem repulsão entre os elétrons de um caminho e os elétrons de outro caminho? uhum. Essa repulsão e os caminhos que eles seguem vão criando as camadas orbitais, etc. E aí você cria o átomo em 3D. Quando a gente vê o átomo inteiro, assim, a gente está vendo o volume. Quando a gente vê a distância de uma ponta entre outra, mais ou menos, a gente está vendo a questão do tamanho, do raio. Então, a massa dos elétrons é irrelevante, mas o espaço que eles ocupam, não. Porque se você tem muitos elétrons, vai ocupar muito espaço, tipo todos esses zeros que o João digitou. São vários zeros, ocupam vários espaços. Então, quanto mais zeros, mais espaços ocupados. Assim são com os elétrons. Não, foi ótimo o seu exemplo. Tá Deu para bom. entender? Sim, sim, entendi. E Tá? obrigada aí, João. Entendi sim, professor. O Obrigada, João João. sempre trazendo analogias para a gente entender melhor a aula. Então, apesar do elétron, realmente, foi muito pertinente, apesar do elétron praticamente não pesar, ele ocupa espaço. Ele está lá, ele merece ser lembrado, tá? Ele merece ser amado. Então, ele vai ocupar um espaço. É como se quando a gente medisse o raio, a gente estivesse vendo mais em 2D. E o volume a gente vê completamente em 3D. Então, vocês foram falando que acontece quando vai para baixo? Diminui a massa? A gente não diminui a massa conforme vai para baixo. O número atômico muda. Sim, muda. O que acontece quando a gente vai para baixo? A gente vai indo para mais camadas. Então, aqui em cima só tem uma camada. No período 2 tem duas camadas. Se você tem uma camada só, concorda que vai ser de um tamanho. E que se você tem duas camadas, você vai ter um tamanho maior. Talvez não necessariamente o dobro do tamanho, mas o tamanho vai ser maior, porque você encaixou mais uma camada. E se você tem três camadas, vai ficar maior, porque você tem que colocar mais uma camada. Pensem nos elétrons como corredores e as camadas como pista de corrida. Não dá para um correr em cima do outro. Então, quanto mais gente correndo, mais pistas de corridas a gente precisa, tá? E vai aumentando esse estádio. Então, conforme a gente vai indo para baixo, vai aumentando o raio, certo? Porque a gente aumenta o número de camadas, ok? E por que ele cresce da direita para a esquerda se o número atômico cresce da esquerda para a direita? Era de se esperar
que, por exemplo, aqui nós teríamos os elementos 13, 14, 15, 16, 17, ou seja, 15 prótons, 16 prótons, 17 prótons, e teria o mesmo número de elétrons. Seria de se esperar que quanto mais prótons e mais elétrons, mais volumoso ou maior ele seria. Só que quando a gente está no mesmo período, na mesma linha, isso não acontece. Por quê? Na mesma linha, todos estão na mesma camada, certo? Então, linha 4, todos terminam com 4 camadas de elétrons. O que vai acontecendo? Conforme eu vou colocando mais prótons nos elementos, o próton ele vai puxar os elétrons com mais força. Então, quanto mais prótons a gente tiver naquela camada, no núcleo, mais os elétrons daquela camada vão ser puxados. Então, aqui, família 4. O potássio, ele tem número atômico 19. Ele tem 19 prótons e 19 elétrons quando ele está neutro. O bromo também é da família não, ele também é do período 4, mas ele tem 35 prótons e 35 elétrons. Putz, ele tem quase o dobro de prótons e elétrons. É para esperar para ele ser maior, né? Não. Se está na mesma linha, não. Por quê? 19 prótons puxam esses 19 elétrons. Mas se a gente tem 35 prótons, esses 35 prótons vão puxar os elétrons com mais força, muito mais força, atraindo lá para o núcleo. Lembra que o núcleo é quase nada de tamanho? E os elétrons ficam lá espalhados? Se você coloca muito mais prótons nesse núcleo, eles vão ficar muito próximos um do outro, vai criar uma carga positiva muito intensa. E aí ele vai arrastar o que está lá longe, os elétrons, com muita força para estabilizar essa carga. Então, quanto mais prótons eu tenho na mesma camada, considerando assim o mesmo período, com mais força ele vai puxar os elétrons, mais ele vai perceber os elétrons externos, e aí o raio fica menor. Então, o potássio teria um raio maior do que o bromo. É difícil entender, mas vocês conseguiram? Isso, exatamente. Quanto mais para a direita, maior a massa. E aí. Eu não consegui entender. Não conseguiu? Não. Tá, vamos ver se eu consigo fazer uma outra explicação. 19 prótons vão atrair os 19 elétrons do potássio. Ok? Ok. Próton, carga positiva, elétron, carga negativa. O que acontece se a gente continua tendo 4 camadas, mas nós temos 35 prótons? Esses 35 prótons vão atrair com muito mais força se a gente tivesse 19 elétrons. Vocês entendem que com 35 prótons fica muito, muito, muito mais intensa a carga positiva? Então, se tivesse o mesmo número de elétrons, puxaria com muito mais força? Só que aí, no caso, ele vai ter mais elétrons. E o núcleo, com muitos e muitos prótons, vai perceber melhor os elétrons externos e vai puxar com mais força. Então, se todos os elementos que você está comparando têm 4 camadas, o número de pistas é o mesmo. Só que a força que você está puxando essas pistas para o centro é diferente. Quanto mais positividade você tiver no centro, com mais força você puxa essas 4 pistas. Então, se você tem pouca positividade, no caso de 19 cargas positivas do potássio, você vai puxar com força 19. Se você tem 35 cargas positivas e as mesmas 4 pistas, você vai ter muito mais carga positiva lá nesse centro e vai puxar com muito mais força. E essas pistas ficariam muito mais perto do centro. Entendi. Fez sentido? Sim. Tá? Então, o raio, se a gente compara a mesma linha, ele vai estar sempre maior para
esquerda. Ele cresce para a esquerda e para baixo. Professor, como que eu vou decorar que ele cresce para a esquerda e para baixo? Tá vendo esse elemento aqui no final? Ele se chama frâncio. E ele é o que está mais para baixo e mais para a esquerda da tabela periódica. Então, ele é o maior elemento que a gente conhece. Só pensar que o frâncio tem o tamanho da França. Se você souber aonde está o frâncio e pensar que ele tem o tamanho da França, que átomo gigante, a gente vai saber que dessa propriedade periódica cresce para baixo e para a esquerda. Sim, a tabela fala de todos os elementos no estado em 25 graus, a pressão no nível do mar. Né? Eles têm que padronizar, porque cada país tem uma temperatura média, tem uma altitude, então eles determinaram que seria sempre a 25 graus Celsius ou 290 e alguma coisa Kelvin e a 1 atm. A gente continua na próxima aula, tá? Mas faltam poucas propriedades periódicas e a gente volta a ver o raio. Há alguma dúvida? Eu tenho. Pode Eu falar. queria ver se eu entendi. Então, quanto mais puxa para perto do núcleo os elétrons, maiores as camadas, tipo, se criam mais camadas, é isso? Porque Não. tem mais elétrons na pista de corrida? Porque assim, eu Não. tava olhando aqui o desenho, aí tem o núcleo, tem as camadas, né? K, L, N, enfim. E eu entendo que quanto mais elétrons, mais camadas a gente tem. E se ele descer e for para mais próximo do núcleo, eu entendo que essas camadas diminuem, não aumentam. Ou não? Tá, assim, lembra que as camadas cabem diferentes números de elétrons. Então, a camada K cabem só 2. A L cabem 8. 2, 8, 18, 32. Certo? Quando a gente está falando de linhas, conforme a gente vai para baixo, então se eu estou no primeiro período, só vai ter a camada K. Certo? Se eu vou para o segundo período, a camada K encheu, preciso da L também. Ele passa a ter 2 camadas. Olha como que aumentou o tamanho dele. Por quê? Porque agora ele tem 2 camadas. Certo? Então, de cima para baixo, deu para entender o porquê que cresce? Sim. Ótimo. O mais difícil é a gente entender quando está dentro de um período só. Então, vamos pensar no quarto período, que é aquele que é mais contínuo. Todos os elementos que estão nessa linha aqui vão ter 4 camadas. Todos vão ter a K, L, M e N. Só. Lembrando que na N cabem 32 elétrons. Então, cabe um monte de átomo diferente que termina nessa camada. Certo? Então, a gente tem 4 camadas. Vamos pensar que o núcleo tem 19 cargas positivas, como no potássio. Ele vai puxar essas 4 camadas com força 19. Agora vamos pensar no bromo, que tem 35 cargas positivas num núcleo que é basicamente do mesmo tamanho. Ele vai puxar essas 4 camadas com força 35. É muito mais forte que ele está puxando o mesmo número de camadas. Então, por isso que os que estão na direita são pequenininhos comparados aos que estão na esquerda da mesma linha. Tá bom? Fez sentido? Nossa, era só isso. Meu Deus, parece Era. até que ficou mais fácil. Fez sim, fez Ah, sentido. então ótimo, que a explicação Desenho. agora está mais clara. Só que não quer dizer que só por estar na esquerda vai ser maior. Por exemplo, se eu comparar um daqui da direita do quinto período com um da esquerda do quarto período, o do quinto período vai ser maior, porque mesmo ele estando na direita, ele tem 5 camadas, enquanto o outro tem 4 camadas. Certo? Então deu para entender? O número de camadas é o que mais impacta. Então a linha é o que mais impacta no tamanho. Aí, para comparar qual que é maior, qual que é menor,
É muito mais fácil dentro de um período só. Já vou mandar os slides hoje, agora, neste momento. Deu para entender tudo? Todo mundo tranquilo? Então é só, obrigado pela presença. Abraços.